Olá pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma escola bíblica, a primeira do mês de julho, e nós estamos iniciando uma nova série de estudos. E essa nova série tem para a gente hoje o título Igreja Nunca Fecha. Estamos trabalhando um pouquinho essa questão da quarentena, essa questão do Covid-19 e essa questão de esperança que nós queremos trabalhar, que a nossa esperança é Cristo Jesus. Mas um tema interessante para a gente trabalhar hoje, escrita pelo pastor Eliudes, é Igreja Nunca Fecha, baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 ao 19. A palavra de Deus diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua astúcia, ou na astúcia deles. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Quero chamar a sua preciosa atenção exatamente sobre a sua igreja não fecha. No nosso caso aqui, Igreja Batista Nova Jerusalém, paramos com as atividades presenciais no dia 18 de março. E ao longo desse tempo já se foram mais de 3 meses. Mas é interessante que a igreja ela não para. Nesse tempo nós estamos envolvidos em diversas atividades, em diversas maneiras de alcançar o coração das pessoas, que é a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E alcançando a própria igreja com uma mensagem de esperança. Todos os dias nós temos uma forma de alcançar as pessoas com uma reflexão de 2 minutinhos para alcançar os corações, trazendo uma palavra de esperança. Mas aqui nós podemos olhar para o texto aqui, uma realidade que Paulo escreveu, e nós podemos observar que estamos diante de um fato inédito, que mudou drasticamente a rotina de toda a humanidade e, consequentemente, das igrejas também, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Templos fechados, cultos chamado online, ou seja, são as transmissões, seja no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Deus providenciou esses meios para que as pessoas pudessem ser alcançadas. Atividades presenciais então foram suspensas para tomarmos os devidos cuidados e não contaminarmos outras pessoas também com a questão do coronavírus. Agendas foram alteradas drasticamente. Enfim, a dinâmica das igrejas foi impressionantemente mudada. E aí, num primeiro momento, ficamos assim, o que fazer? E aí, Deus foi mostrando as formas, as maneiras de estarmos alcançando as pessoas. E aí nós temos visto o quê? Patrimônios praticamente vazios, rotinas alteradas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. A igreja de Jesus Cristo, não só aqueles simplesmente membros da igreja, mas aquele que realmente anda na vontade de Deus, que é a igreja, ele está realmente fazendo a vontade do Senhor.
As ondas estão agitadas. E enquanto nós estamos vivendo essa questão do Covid-19, vão surgindo outras coisas mais. Nuvem de poeira, nuvem de gafanhotos, uma espécie de tornado no Brasil. E outras situações irão surgir mais e mais. Conforme nós podemos ver, são ondas que se agigantam. E as embarcações muitas vezes parecem ruir, parecem não ter solução para algumas situações. E aí nós vemos Marcos capítulo 4, versículo 41, que diz: até o vento e mar lhe obedecem. Obedecer ao Senhor Deus, aquele que está conosco em todos os momentos. Jesus se importa conosco, conduzindo-nos à bonança. A tempestade talvez possa ser grande, mas sabemos que é uma questão de tempo. Em breve, tudo voltará à normalidade e estaremos juntos, de alguma forma, cultuando ao Senhor Deus. Nós sabemos que Deus tem planos, propósitos dele. Às vezes aparecem esses vendavais para ver se muitas pessoas consigam enxergar realmente a realidade da vida, a realidade daquilo que é ser igreja, a realidade de quem é Deus para cada um de nós. Infelizmente, muitas pessoas acabam não enxergando e não irão enxergar, porque acabam vivendo distante de uma vida íntima com Deus. Porque essa lição serve para a gente para mostrar que a gente precisa ter intimidade com Deus a cada dia. E aí nós podemos observar aqui que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Deus em Corinto, ele dedicou-se a tratar as causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não prédios. Fica muito claro para a gente ele escrevendo essas verdades. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele não está falando aqui de prédio, de construção, ele está falando de gente que precisa andar na presença do Pai, na presença de Jesus. Algo aqui que parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária da igreja e, obviamente, do cristão. E aí, o autor da lição vai falar no ponto 1 sobre a cooperação madura e consciente. De quem? Da igreja. Logo, no versículo 9, nós podemos observar: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu, você que faz parte da igreja de Cristo Jesus, somos de fato essa realidade. E aqui a gente observa a sinceridade que Paulo dá a um tom energético de início desse capítulo. E aí no versículo 1 ele vai dizer: não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. O que estava acontecendo aqui eram atitudes carnais no meio do povo de Deus. Não estava se deixando levar pelo Espírito Santo conduzir as suas vidas, mas era a força do homem que, infelizmente, às vezes conduzia esse momento e continua na atualidade também. E aqui Paulo acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem essas verdades, pois não conseguem pensar além da vida terrena e física. Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimentos sólidos. Isso faz parte do crescimento de qualquer recém-nascido. E aí o bebê ele não vai se alimentar de leite para o resto da vida. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar seus ensinos. E aí ele dá esse alerta para a igreja de Cristo Jesus. E aí nós observamos no versículo 2, quando ele diz: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Ele deixa claro que nós precisamos ter uma atitude correta na presença de Jesus. Não podemos ter uma atitude de crianças. Precisamos ser verdadeiros filhos de Deus que vivem uma vida íntegra na presença dele. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Talvez
a gente observa hoje muitas pessoas que estão preocupadas com as igrejas fechadas. E aquelas pessoas que mais querem, não, tem que voltar, tem que fazer aquilo, são pessoas que, na verdade, quando elas estavam abertas, não estavam dedicando seus tempos para Deus. Essa tem sido uma triste realidade. E aí essa palavra, ela vem realmente dar um alerta, dar um certo puxão de orelha. Buscar manter-se fiel somente quando o tempo está acessível é enganar a si mesmo. Paulo os exortou à maturidade, pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus, é o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu, você, igreja de Cristo, gente, não é prédio, construção, é gente que Paulo faz essa referência aqui. E aqui ele usa pelo menos duas imagens aqui, lavoura e edifício. A ideia é de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssimo. Lavoura nos remete à plantação, nos remete a cultivo, à colheita. Algo que vai render, vai trazer frutos. Nós somos lavouras de Deus. Ele, como legítimo dono e provedor, Deus se utiliza dos seus cooperadores. No caso aqui Paulo e Apolo. E hoje são os Paulos e os Apolos na plantação. Há plantações e cultivadores, mas só há colheita, porque Deus dá o crescimento. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte, descansar nele. Nossa esperança está no Senhor. Essa é uma certeza que nós temos da palavra de Deus. E o segundo ponto fala da construção adequada e convicta. Está baseada nos versos 10 ao 15, quando Paulo usa a imagem desse edifício no versículo 9 que acabamos de observar, e no 10 ele passa a falar sobre construção. Ele fala de si mesmo como construtor, como um lançador de alicerces, pois essa característica era do seu ministério. Era um missionário, um plantador de igrejas, estava sempre viajando. Estabelecia o alicerce e o outro continuava a construção sobre ele. Versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus, o único fundamento da igreja. Não é o homem, não é o pastor, não é o líder, é Jesus, o único fundamento da igreja de Cristo Jesus. Nenhum outro pode ser lançado no lugar dele. O versículo 11 ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja de Cristo Jesus. A forma como se faz a construção é importantíssimo, porque a obra de cada um vai se manifestar. Como? Versículo 13, ele diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia se declara, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Jesus voltará e vai provar a obra de cada um. É o que o versículo 3 deixa claro aqui. Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. No versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, as obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores. Versículo 15, ele diz o seguinte, versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá recompensa. Ou seja, aquele que permanecer realmente diante do Senhor, porque no 15 ele deixa bem claro, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, se você permanecer em Cristo Jesus. Paulo não está aqui classificando como construções más, e sim como inadequadas.
Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. Ainda bem que o salvo, ou o que salva, é o fundamento de Jesus Cristo. Lamentavelmente, há muitas construções, embora sobre o alicerce correto, não vão subsistir no dia final. Então eu preciso olhar essa realidade. E o terceiro ponto dessa lição fala habitação protetora e sagrada. Versículos 16 e 17 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, que sois vós, é santo. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Paulo levanta uma questão, até certo ponto, podemos chamar assim, de provocativa, nesse versículo 16, quando ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Ele faz uma pergunta, num certo ponto assim, provocativa para os irmãos, para que eles pudessem de fato entender o que a palavra de Deus queria mostrar a eles. Que o verdadeiro fundamento é Jesus. A nossa preciosidade é Jesus. É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo. Ou seja, o santuário do Altíssimo, a habitação do Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? E quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos tornamos essa realidade aqui, santuário, morada do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Então não é tempo de brincar com o nome de Deus. Igreja é muito mais do que templo, do que prédio. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Gente habitada pelo Espírito Santo. Não vai sobrar lugar para as coisas más, para as palavras feias, para ficar perdendo tempo com aquilo que não edifica. Por isso, a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para adoração a Deus, por mais lindos, por mais suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos. Alguns países com perseguições religiosas acabam acontecendo isso. Mas a igreja, jamais. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel, conforme diz o salmista no Salmo 121. Esse ensino é recorrente na carta, quando nós vemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não somos da gente, nós somos do Pai. Nós temos um Pai. Quando ele usa aqui a expressão não sabeis, ela é utilizada cerca de 10 vezes em 1 Coríntios. E sempre que ele usa nessas 10 vezes, foi para introduzir uma afirmação incontestável. Mostrar esse fato para a igreja. Como Deus ama a sua igreja. Trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. Agir de forma errada é atrair para si a disciplina divina. A presença protetora e sagrada, ela age poderosamente. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 29, diz: pois o nosso Deus é fogo que consome, fogo consumidor. Então pense bem nessa primeira lição dessa nova série de estudos. A igreja não fecha, porque a igreja é gente. E aí, para pensar e agir, é algo para estarmos meditando seriamente aqui. Não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos presenciais e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. É fato isso aqui. Nós habitualmente estamos reunidos no
nos prédios, então isso às vezes dói, né? Segundo, mas e antes da pandemia? Pensa bem agora nessas perguntas aqui. E antes da pandemia? Darmos o devido valor ao congregar? Ou qualquer dorzinha de cabeça? Ah não, hoje eu não vou não. Por isso, por aquilo. Pensou bem? E antes da pandemia? A nossa postura demonstrava que de fato valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? Será? E o segundo ponto, somos santuários de Deus, uma vez que igreja é gente. Como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Um relacionamento fraterno, não pode sobrar espaço para a cara feia e para tantas outras coisas mais. É um relacionamento fraterno em Cristo Jesus. Paulo bate isso na tecla e chama ele de crianças, lá em Coríntios, exatamente por atitudes erradas. E atitudes, né, bobas que as pessoas estavam valorizando. E por último, Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Pense nisso nessa manhã. Olhe para Cristo. Igreja nunca fecha. Que tipo de igreja você está sendo? Ó Deus, a tua igreja não fecha, porque a tua igreja, ela é viva, ela é gente. E as portas do inferno não podem contra a tua igreja, porque foi o Senhor que estabeleceu ela. E tu és o verdadeiro fundamento. Agora trata, Deus, os nossos irmãos que por motivo ou outro andavam distante da tua presença, mas que agora é tempo de andarem na tua presença. Tempo de refletirem o quanto perderam tempo, não indo à tua casa, não servindo como deveriam servir. O quanto, Deus, perdemos tempo sendo crianças, sendo meninos espirituais. Mas o Senhor nos chamou para ser homens e mulheres de Deus que testemunham, que vivam a tua palavra, Pai. Agora nessa manhã, abençoa lares que recebem a tua palavra. Aviva, vivifica vidas neste momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, bom dia, que Deus abençoe. Logo mais às 19 horas você pode acompanhar o culto da Igreja Batista Nova Jerusalém, no Facebook, no YouTube de nossa igreja. Que Deus te abençoe. Igreja nunca fecha. Sou eu, é você.